O futebol brasileiro acordou diferente. Não foi um jogo, não foi um gol, não foi uma final. Foi uma declaração. Mas não qualquer declaração. Foi Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. O nome que confunde com o próprio clube. O homem que representa uma era, uma identidade, uma filosofia. E quando Zico fala, a nação rubro-negra para. Escuta, pensa, sente. E dessa vez, o que ele disse sobre Filipe Luís pegou todo mundo de surpresa. Não foi uma frase de ocasião. Não foi um elogio protocolar. Não foi uma opinião jogada ao vento. Foi uma declaração carregada de significado, contexto e simbolismo. Zico não falou apenas de um jogador. Ele falou de um papel, de um momento, de um futuro. E ao fazer isso, mexeu com a emoção, a memória e as expectativas de uma torcida acostumada a grandes nomes, mas nem sempre a grandes mensagens. Quando o Galinho de Quintino citou Filipe Luís, o silêncio se instalou, porque ninguém esperava que o maior ídolo da história rubro-negra fosse direto ao ponto de uma forma tão clara, tão lúcida e tão profunda. Zico não falou de números. Não falou de estatísticas. Não falou de títulos. Ele falou de essência. E isso, no futebol moderno, é raro. A declaração surgiu em um momento específico. Um Flamengo forte, rico, poderoso, mas constantemente cobrado. Um clube que ganha, mas nunca ganha o suficiente. Que vence, mas nunca sem desconfiança. E foi nesse contexto que Zico decidiu falar. Não para criticar, não para interferir, mas para apontar um caminho. Segundo Zico, Filipe Luís representa algo que o Flamengo precisa preservar. Não como jogador apenas, mas como referência de comportamento, de postura e de compromisso com o clube. Essa frase, simples na forma, foi devastadora no conteúdo. Porque quando Zico fala de preservação, ele fala com autoridade. Ele fala como quem já viu gerações passarem. Como quem sabe o que se perde quando não se cuida da identidade. A nação rubro-negra foi pega de surpresa justamente por isso. Porque ninguém esperava uma declaração tão direta, tão consciente e tão voltada para o futuro. Zico não falou do passado. Não ficou preso à saudade. Ele falou do que está sendo construído agora. E isso mudou tudo. Filipe Luís, conhecido por sua discrição, foi colocado em um patamar diferente. Não como um ídolo clássico, mas como um guardião de valores. Alguém que, na visão de Zico, entende o que significa vestir a camisa do Flamengo para além do jogo. Para além do resultado. Para além da temporada. Essa declaração ganhou força porque veio de quem veio. Zico não precisa se aproximar de personagem algum. Ele é o referencial. E ao destacar Filipe Luís, ele fez um movimento que pegou muitos de surpresa, validou uma liderança silenciosa. Aquela que não aparece nos holofotes, mas que sustenta o ambiente nos momentos mais difíceis. Nos bastidores do clube, a fala foi recebida como um alerta positivo. Um lembrete de que, mesmo com todo o poder financeiro e técnico, o Flamengo não pode se distanciar de sua essência. Zico, com sua experiência, sabe que grandes clubes não caem apenas por falta de dinheiro ou talento. Caem quando perdem o senso de identidade. A torcida, dividida entre emoção e reflexão, começou a entender o tamanho da mensagem. Não era apenas um elogio a Filipe Luís. Era um recado ao clube, aos jogadores, aos dirigentes e até à própria torcida. Um recado sobre o que realmente importa no longo prazo. Zico fez algo raro. Ele usou sua voz para construir, não para polarizar, para orientar, não para provocar. Em um futebol acostumado a frases de impacto vazias, ele escolheu o caminho da responsabilidade. Filipe Luís, diante disso, passou a ser visto sob uma nova lente. Não apenas como um ex-jogador de elite europeia que encerra sua carreira no Flamengo, mas como um elemento de continuidade. Um homem que, segundo o maior ídolo do clube, ajuda a manter vivo o DNA rubro-negro. Essa declaração também levantou questionamentos sobre o futuro. Zico não disse, mas deixou no ar. Qual será o papel de Filipe Luís nos próximos anos? Ele será apenas lembrado pelo que fez em campo? Ou será uma figura ativa na construção do Flamengo do amanhã? O fato é que, quando Zico fala, ele não fala por impulso. Ele fala com memória, com responsabilidade.
com visão de quem entende que o futebol é feito de ciclos, e que alguns homens são fundamentais para fazer a ponte entre eles. A declaração surpreendeu porque foi honesta, porque foi necessária, e porque tocou em um ponto que muitos evitam: o futebol não se sustenta apenas com craques. Ele precisa de referências humanas. Zico, ao destacar Filipe Luís, não apenas elogiou um profissional. Ele reafirmou uma filosofia. A filosofia de que o Flamengo é maior do que qualquer nome, mas depende de homens que entendam esse tamanho. E é por isso que essa notícia é tão bombástica. Não pelo tom, não pelo confronto, mas pelo significado. Porque quando o maior ídolo do clube aponta um caminho, ignorar não é uma opção. A nação rubro-negra foi surpreendida, sim, mas também foi convidada a refletir sobre o presente, sobre o futuro, e sobre quem são os verdadeiros pilares de um clube que não aceita ser menor do que sua história. Essa declaração não vai decidir um campeonato, não vai garantir um título, mas ela planta algo muito mais duradouro: consciência. E quando Zico planta uma ideia, ela não morre fácil, porque ela carrega o peso de quem construiu tudo isso com os próprios pés. No final, fica a certeza, não foi apenas uma frase. Foi um marco. Um momento em que o passado falou com o presente para proteger o futuro. E isso, para quem entende de Flamengo, é muito maior do que qualquer resultado. A declaração de Zico não parou no primeiro impacto. Ela continuou crescendo, ganhando camadas, ecoando em cada canto do Flamengo e do futebol brasileiro. Porque quando o maior ídolo da história rubro-negra fala, ele não fala apenas para o presente. Ele fala para o tempo. E o que ele disse sobre Filipe Luís passou a ser interpretado como um dos momentos mais simbólicos dos últimos anos no clube. Zico não é um personagem comum. Ele é a voz da memória, a referência máxima, o padrão pelo qual todos são medidos. E justamente por isso, sua declaração causou tanto impacto. Não foi uma opinião qualquer. Foi um selo. Uma espécie de aprovação moral e histórica. Algo que, no Flamengo, tem um peso gigantesco. Nos dias seguintes, a fala de Zico passou a ser debatida em todos os níveis. Nas mesas redondas, nos programas esportivos, nas redes sociais, nos grupos de torcida. Mas, principalmente, nos bastidores do clube. Porque ali, onde as decisões são tomadas longe das câmeras, a declaração foi vista como um sinal claro. Um alerta disfarçado de homenagem. Zico, ao exaltar Filipe Luís, não estava apenas elogiando um comportamento individual. Ele estava apontando um modelo. Um padrão de conduta que, na sua visão, precisa ser protegido e multiplicado. Em um clube que movimenta fortunas, lida com egos enormes e vive sob pressão constante, ter figuras que funcionam como âncoras é fundamental. E é exatamente nesse ponto que a declaração se torna genial. Porque ela não foi emocional. Foi estratégica. Zico não falou como torcedor saudosista. Falou como alguém que entende a dinâmica interna de um clube gigante. Alguém que já viveu o auge, a queda, a cobrança e a glória. Filipe Luís, na visão de Zico, é um tipo de profissional que não se fabrica, não se compra, não se importa. Se forma com experiência, humildade e consciência de papel. Ele não é o jogador que precisa se impor pelo grito. Ele se impõe pelo exemplo. E isso, em um vestiário cheio de estrelas, vale ouro. A partir da declaração, muitos começaram a olhar para Filipe Luís de forma diferente. Não apenas como um lateral de qualidade ou um ex-campeão europeu, mas como um dos pilares invisíveis do Flamengo moderno. Aqueles que não aparecem na súmula, mas que seguram o clube em momentos de instabilidade. Zico tocou em um ponto sensível: a necessidade de preservar pessoas, não apenas resultados. No futebol brasileiro, a cultura do descarte é forte. Um resultado ruim é suficiente para que tudo seja questionado. E nesse ambiente, a figura de alguém como Filipe Luís se torna ainda mais importante. A declaração também foi lida como uma crítica indireta ao imediatismo. Zico, que já viu o Flamengo passar por diferentes fases, sabe que grandes projetos não se sustentam sem base humana. Sem gente que entenda o clube, que respire o clube, que proteja o clube de si mesmo. E ao fazer isso, ele colocou Filipe Luís em um lugar que vai além do campo. Um lugar de responsabilidade histórica.
Um lugar que não se pede, não se implora, se conquista. O mais impactante é que Zico não precisou dizer o que o Flamengo deve fazer. Ele apenas apontou quem o Flamengo não pode ignorar. E essa diferença é fundamental. Porque não soa como ordem. Soa como conselho de quem sabe o caminho. A torcida, que muitas vezes se divide entre idolatria e cobrança, foi obrigada a parar e pensar: o que realmente faz um clube ser grande? Apenas títulos? Ou há capacidade de manter uma identidade mesmo em tempos de pressão? Zico, ao destacar Filipe Luís, respondeu sem responder. Mostrou que grandeza não é apenas levantar taças, mas saber quem são as pessoas certas para sustentar essa grandeza. Essa declaração também abriu espaço para uma discussão mais profunda sobre o futuro do Flamengo. Sobre quem será responsável por transmitir a cultura do clube às próximas gerações. Sobre como evitar que o sucesso financeiro afaste o clube de suas raízes. Zico não disse nomes. Não fez listas. Mas deixou claro que Filipe Luís é um desses guardiões. E quando o maior ídolo do clube identifica um guardião, isso não é pequeno. O impacto foi tão grande que até adversários passaram a reconhecer o peso da declaração. Porque Zico não fala apenas para o Flamengo. Ele fala para o futebol brasileiro. E sua visão é respeitada até por quem não torce para o rubro-negro. No final das contas, essa notícia é bombástica não porque gera conflito, mas porque gera consciência. Porque traz à tona uma discussão que vai além do placar, que toca no que realmente sustenta um clube ao longo do tempo. Zico pegou todos de surpresa porque escolheu falar de futuro em um ambiente obcecado pelo agora. Escolheu valorizar o silêncio em um mundo de barulho. Escolheu apontar o caráter em um cenário obcecado por imagem. E ao fazer isso, ele colocou Filipe Luís em um lugar único. Um lugar que não se compra com dinheiro. Não se ganha com marketing. Não se conquista com uma boa temporada. É o lugar de confiança histórica. Essa declaração vai continuar sendo lembrada. Não como uma frase de impacto, mas como um marco. Um momento em que o passado mais glorioso do Flamengo estendeu a mão ao presente para garantir que o futuro não se perca. E para quem entende de Flamengo, isso é maior do que qualquer título.